Glória a Jesus. Nós saudamos a todos os presentes com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Os irmãos também que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet e alguns canais, também com a paz do Senhor Jesus, extensiva a toda a família. Temos hoje a presença aqui do amado irmão em Cristo, Tom, servo do Senhor, está nos dando a honra da sua visita. Amém? Eu convido os amados a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 22. Nós vamos ler do 22 ao 26. Amém? Todos acharam? Também está projetado, caso você queira ler na tela. Diz assim a palavra do Senhor. Chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Amém? Podeis assentar. A nossa irmã já orou pela mensagem, mas ela já orou pedindo que o Senhor concedesse graça, que o Espírito desse toda a assistência. Queridos e amados irmãos, a palavra é pequena, uma mensagem curta para a nossa meditação nesta manhã. Vamos só contextualizar os amados. O Senhor Jesus, aqui no Evangelho de Marcos, ele já tinha realizado, dentre os vários milagres, né? O Evangelho de Marcos tem essa característica. Não tem genealogia, né? Que Jesus ele é tipo de um servo ali. Um servo não tem genealogia. Escravo, ninguém quer saber quem é. Rei tem genealogia, né? Então está lá em Mateus, o rei Jesus. Lucas, né? Homem. João não tem porque ele é Deus, já de cara. E aqui não tem nada, porque aqui ele sai curando todo mundo e pegando a carga de todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor, né? É uma cura atrás da outra. Então o Senhor tinha realizado já 2 multiplicações dos pães. Interessante, né? Ele já tinha realizado as 2 quando lemos esse trecho aqui, que só está no Evangelho de Marcos, esse pedacinho aqui. Tá? Esse pedacinho que nós lemos não consta em nenhum outro evangelho, nem Mateus, nem Lucas, nem João. Claro que utilizando saliva tem mais, né? Aqui mesmo, quando ele cura um surdo e um gago, que só tem aqui também, o Senhor usa também cuspindo, tocou a língua, e aquele homem que era surdo e gago passou a falar perfeitamente, né? E por isso as turbas, né? As multidões diziam assim: tudo que ele faz bem. Jesus não faz nada mal feito. O homem normal. Se eu for o melhor que eu pude, só Jesus aceita, meu. Ele olha para a gente, vê a nossa incapacidade. Mas tudo que ele faz é o único que pode dizer: tudo que Jesus faz é perfeito, é bem feito. O projeto de Deus é perfeito. E o Senhor Jesus, ele foi, como sempre, ali afrontado por fariseus e saduceus. A gente sabe, principalmente por causa de Mateus, né? E ele vai também chamar de herodianos, porque nesse contexto aqui, saduceus também eram chamados de herodianos, porque eles eram extremamente politizados, eram políticos ligados diretamente com Roma, com o Império Romano. Os saduceus, muito ricos, nobres, não acreditavam em anjo, em ressurreição e nada disso. E ali, nesse contexto, o Senhor Jesus ele tinha ido
saído dessa região da segunda multiplicação dos pães e estava se deslocando para a região de Dalmanuta, que em outro evangelho chama Magdala. E ali começaram a ter uma pequena discussãozinha, porque Jesus estava falando do fermento, né? Começou a falar, guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes. Em algumas Bíblias falam dos herodianos e em outras, e em Mateus fala dos saduceus junto. E eles arrazoavam porque eles tinham um pão só tinha um pão, né? Interessante, né? Jesus lá em João, naquele capítulo mesmo que o Carlos citou na EBD 6, ele fala, eu sou o pão da vida, né? Eu sou o pão da vida, só preciso de um pão, Jesus. E aí Jesus falou assim, poxa, eles participaram comigo de 2 multiplicações para uma multidão enorme, 5.000, depois 4.000, fora mulheres e crianças. E Jesus vai terminar esse texto do fermento dos fariseus, que tem em algumas Bíblias, que vai do 10 ao 21. Jesus vai dizer, vocês não lembram quando eu parti 5 pães, né? Tinha 2 peixes ali, quantos cestos vocês levantaram depois? Eles disseram 12. E também não lembram, e aí vai falar da segunda, quando eu parti os 7 pães, e aí não fala mais em 2 peixinhos, mas fala em um pouquinho de peixe, mas não diz quanto. Quantos cestos vocês levantaram? 7. Como é que vocês ainda estão preocupados que só tem um pão no barco? Como que vocês ainda não entenderam? Jesus estava dizendo, vocês só precisam de mim, a minha presença, né? É o que Moisés pede. Se a tua presença não for comigo, eu não irei, Senhor. E o salmista diz, a resposta, né? Sim, contigo irá a minha presença. Contigo irá a minha presença. O Senhor vai conosco, o Senhor continua conosco. A igreja, como foi trazida aqui, ela é instrumento nas mãos de Deus. Ela é instrumento nas mãos de Deus. E aí, nesse contexto, Jesus agora chega em Betsaida, que tem uma característica, uma das cidades amaldiçoadas. Lembram disso? Corazim, Betsaida e Cafarnaum, onde muitos e muitos sinais e milagres foram operados ali. E poucos creram. Né? E o Senhor fala, se lá na terra dos gentios, Tiro e Sidom, tivesse sido feito o que foi feito aqui, há muitos, eles já tinham colocado pano de saco, cinza, todo mundo se humilhado diante de mim. Mas o Senhor chega ali. E aqui, amados, entra uma questão muito interessante. Trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Historicamente, está aqui, no meio daquela cidade, daquela aldeia amaldiçoada. Mas esse ato, ele é maravilhoso, porque primeiro que não destaca quem trouxe, e segundo, né, era para fazer o bem. Trouxeram-lhe. Quem faz isso é a igreja, mas quem faz o milagre é Jesus. Cuidado com o homem da oração poderosa. Tem um homem que ora e Deus responde, é outra coisa. Quem faz o milagre é Deus. Só Ele exaltado, está aqui no louvor. Ele exaltado. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra. Não tem outro, não tem outro. Trouxeram-lhe um cego. Era necessitado? Era. Trouxeram-lhe. Quem? Não sei. A igreja. Tem Jesus e o corpo, cabeça. O que a gente é no corpo, nós não sabemos. Jesus coloca cada um como quer. Cada um como quer. Dedão do pé, dedo midinho, mão, coração. O que nunca valorizamos, os órgãos internos. Tira o fígado e vai viver. Você não vive sem fígado. Mas na igreja tem um fígado que ninguém vê e está trabalhando para o reino. Louvado seja o nome do Senhor. Trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe, Senhor, toca. Mas tem um detalhe, você observa
entre aspas, a passividade. O que significa a passividade do cego? É o deixar, é o querer. Eu não posso, eu sei disso. Mas estão me dizendo que tem um homem aí que pode. É Jesus. Então o homem pode rejeitar a luz. Ele não pode se autossalvar, é verdade. Nós não nos salvamos. A salvação não pertence ao homem. Jonas falou isso dentro do ventre do grande peixe. Salvo engano, Jonas 2,9. Só ali, no meio de muita carne, né? Muita carne, carne inimiga mesmo, né? Querendo fazer os caminhos dele, e no escuro, porque não tem luz dentro do grande peixe, sem luz e cheio de carne, ele fala, ao Senhor pertence a salvação, não a mim. Trouxeram-lhe, e o cego está sendo deixado. A palavra não diz será cego de nascença, provavelmente não. Provavelmente não, tá? E rogaram ao Senhor, mas é o trabalho nosso. Não cego literal, se tanto faz se ele é cego literal ou se ele é cego espiritual, que é pior ainda. Ele não vê as coisas do Senhor, as espirituais. O trabalho da igreja é trazer e apresentar para Jesus. Jesus opera. Todos nós praticamente fomos salvos assim. Eu, em 1988, quando me converti, foi assim, foi um batista e um assembleano trabalhavam comigo. Cada um do seu jeito falaram comigo. Eu não entendia nada. Israel. Eu falei, vou comprar uma Bíblia para discutir com esses camaradas. Mas quem apresentou Jesus para mim foram eles. Eles não podiam fazer nada por mim, para me salvar. E quando eu li a Bíblia, eu me rendi ao Senhor. Eu me rendi ao Senhor. Os irmãos já sabem essa história. Eu já contei aqui. Quando eu li a Bíblia toda pela primeira vez, em 88, eu me rendi ao Senhor. O Espírito de Deus ia me mostrando muito de coisa que eu não sabia. E aqueles dois homens foram os que me trouxeram para Jesus. Servos de Deus, desconhecidos, de muita gente. Nem sei onde eles estão, infelizmente. Mas eu espero encontrá-los no céu. E Jesus tomou o cego, o quê? Pela mão, e levou para fora da aldeia. Foi tratar com ele à parte. Você observa que o cego está se deixando ser tratado. Tratado. O sujo, ele quer continuar sujo? No Apocalipse, no finalzinho, né? Quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é sujo, vai se sujando mais ainda. 4 qualificações lá, não é a pregação de hoje. Está lá, porque ele está falando da vinda do Senhor. O Senhor está voltando, o Senhor vem. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Nós não vamos falar de data, porque não pertence a nós. Não vos cabe saber, né, as estações estabelecidas pelo meu próprio Pai. Atos, capítulo 1. Senhor, será esta época que restaurarás Jerusalém? Não vos pertence saber essas datas. O que eu falei para vocês foi de sinais. Fiquem atentos. Mas dia, hora, para com isso. Todo mundo que tentou fazer isso passou vergonha. Passou vergonha e fez muita gente, vai pagar um dia isso, hein? Fez muita gente nunca mais querer saber de Jesus Cristo. Por marcar data, por não sei o quê, por não sei o quê. E aí, até aproveitando a EBD, aqueles consumistas mesmo, aproveitar, agora é que eu vou me endividar mesmo. Tomou-lhe um empréstimo que não tem como pagar, que Jesus volta domingo, você que vai fica com a dívida. E não voltou e ficou com a dívida. Isso é fato. Pega aí século XVIII, século XIX, quantos loucos já fizeram isso. Século XX, já teve gente fazendo isso no século XX. Século XX, ano de 2012, teve um monte. Meus amados, Jesus toma ele pela mão, o necessitado, e leva para fora da aldeia. O Senhor Jesus, ele trata cada um de nós individualmente. Nos tratou individualmente, como me tratou a Claudina, tratou o Cleiton, o Carlos. Pessoalmente, o Senhor... E fora, você vai ver como é importante, hein? Por isso que eu falei que Betsaida, aqui dentro do contexto, uma cidade amaldiçoada. Mas Jesus está passando. Esse mundo tem um juízo, mas o Senhor ainda está operando por meio da igreja. Ele é o cabeça. Mas ele não vai querer que a gente fique aqui. Como foi falado, estamos no mundo, mas não somos do mundo.
Então a gente tem que saber lidar, mas nós temos que entender que o nosso reino não é daqui. Não é daqui. E o Senhor, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se ele via alguma coisa, se ele via alguma coisa. E aí é que muitos estudiosos, teólogos dizem que provavelmente ele não era cego de nascença. Por isso que ele conseguia distinguir movimento, árvores, homens. Houve algum problema. A Bíblia não diz. Isso é uma especula-se. Mas dificilmente alguém que foi cego desde que nasceu ia ter essa facilidade de distinguir. E ele fala, eu vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Não é? Então ele sabia que o ser humano se desloca e anda, inclusive ele mesmo. Mas ele estava vendo como árvores. Ele teve uma visão apenas natural. Né? Natural, um primeiro passo. Mas Jesus tem um propósito. Por que ele está fazendo isso no passo a passo dentro do contexto? O que é que eu acabei de ler na introdução? Ler não, dar a introdução, que havia a multiplicação, a primeira e a segunda. E eles estavam preocupados porque só tinha um pão. Aí Jesus relembra, vocês não lembram dos 5.000? Quantos cestos sobraram? 12. E dos outros? Quando eu parti só os 7 pães para 4.000, quantos cestos sobraram? 7. Impondo-lhe as mãos, se ele viu alguma coisa, eu vejo homens como árvores. E não é à toa que o Senhor faz inúmeras comparações com árvores. Ele não está falando de árvores, ele está falando dos homens, né? O que Jesus fala em João 15? Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. É uma comparação para a gente entender que tem uma seiva circulando ali, tem uma raiz, e quem dá vida ali em tudo é Jesus, e se tirar a raiz acabou, e se o galho também for cortado não produzir nada, problema, né? Ele fala de figueira, a gente já viu isso, ele fala de oliveira, quem fala isso é Paulo em Romanos 11, ele vai dizer que a gente era oliveira ruim, ele chama de zambujeiro. Não dá azeitona, não presta para nada, não tem azeite, tem nada, mas fomos enxertados na oliveira verdadeira. Louvor antigo, talvez aqui ninguém era nascido, ou só Cleiton talvez. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Não é? Enxertado assim, posso eu dar fruto enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Se você nunca ouviu esse louvor, põe lá no YouTube, procura, mas pega Trio Alexandre, que tem as oliveira verdadeira com voz de The Voice, não dá certo. Tem que ser com voz original de pessoas que eram comprometidas com o Senhor, não com o negócio gospel. Gospel com X, não é nem com S. Entendeu? Você vai ver lá como é que era. Depois tornou a pôr-lhe as mãos novamente. Ou seja, Jesus estava dizendo, olha, não estou satisfeito ainda, não. Eu sei que você está vendo, mas não é isso. Eu quero que você chegue num outro nível. Eu quero que você chegue num outro nível. Isso tudo fora da aldeia. Tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe. E distintamente a todos. Qual a diferença da primeira visão para a segunda? Irmãos, na primeira, você não sabe distinguir as coisas direito. Será cego. Você não sabe distinguir as coisas direito. Característica da ovelha. A ovelha é míope. Nós já sabemos. A ovelha é um animal míope. A ovelha tem miopia. O que nós chamamos de miopia é natural. O Criador fez a ovelha míope. Para o que nós chamamos de miopia, a visão normal da ovelha é míope. Ela não vê ao longe. Complicado. Por isso que precisa de um pastor. Vai guiar. Meu querido colocou a pôr as mãos, né? E a saliva de novo é aquilo que sai da boca do Senhor. A palavra de Deus é que dá vida ao homem. Deus faz tudo com ordem. Faça-se tal, com ordem. Mesma coisa se você for em João 9, aí sim tem um cego de nascença lá. João 9. Ele manda lavar no tanque de Siloé, o enviado. Pega também, cuspe, mistura com barro, vai te lavar no tanque de Siloé. E voltou vendo. João capítulo 9 praticamente todo.
ele viu e mandou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. E termina esse texto que nós lemos aqui e que já estamos dando aqui a explicação, amados. O Senhor estava mostrando para os discípulos a gradatividade no aprendizado. Primeira multiplicação dos pães. Segunda multiplicação dos pães. Jesus sozinho no barco falando do fermento. E ele já tinha dito que o fermento dos fariseus é a hipocrisia, porque eles eram arrogantes, religiosos, eles gostavam de externalizar santidades. Externalizar, o importante era que os outros olhassem para você e dissessem: esse homem é santo. Eles eram os arrogantes. Jesus estava falando desse tipo de fermento. E o outro era da política, está muito bem colocado, né? Também foi falado parcialmente aqui na EBD, muito bem, com ideologia muito correta, alinhada com os poderes deste mundo, o mundanismo. O mundanismo. Então o Senhor tinha dito: como vocês não entendem ainda? E aí vem, e ele faz esse milagre na frente dos apóstolos, para mostrar que é gradativo, mas que é como está no final do 2 Pedro. Antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O último versículo do 2 Pedro. E esse crescer nunca acaba. Porque Jesus é insondável. O Senhor Jesus é insondável. A palavra diz isso, né? Romanos 11, 33 e diante. Até o final, é o cântico: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Porque quem foi o seu conselheiro, ou quem deu-lhe primeiro a ele, para que ele seja recompensado, né? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, glórias a Deus eternamente, amém. É insondável, meu amado, é insondável. Jesus estava mostrando assim, é gradativo mesmo. Estou chamando a atenção de vocês, mas é gradativo para vocês prestarem atenção e nunca estagnarem na fé. Nunca estagnarem na fé. Eu já sei tudo agora. Eu sou doutor em divindade. Eu já falei que eu não gosto desse nome. Infelizmente, os cursos de teologia, lá nos Estados Unidos principalmente, esse negócio de doutor em divindade. Eu acho o negócio, é como se eu conhecesse mais de Deus do que Deus me conhecesse. A impressão que passa é essa. Desculpe Obrigado, irmão. Mas, amados, gradativo. Isso tem a ver, se nós formos, o Igor conseguir projetar, né, Igor? 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Projeta aqui, né, porque aí a gente acompanha juntos. 1 Coríntios, capítulo 14, 2. Desculpe, 1 Coríntios 2, 14 e 15. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Isso. Ora, o homem natural, quem é o homem natural? Nós e todo mundo que é ímpio também. Ele é um homem natural. Todo mundo que não conhece a Cristo também é homem natural. Só que Deus está dizendo, não adianta você só ser homem natural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Você só vai ver homem como árvore, mais nada. Distingue mal, desculpa a expressão, e porcamente aquilo que já existe. Porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 15. Mas o que é espiritual, um passo seguinte. Essa é a fé que interessa, conforme já tem sido ensinado há 2 domingos. Essa é a fé principal, espiritual, discerne bem, e ele de ninguém é discernido. Discerne todas as coisas. Sabe as coisas do homem natural e do homem espiritual. E é essa posição. Agora você vê o trabalho na vida desse cego foi feito por quê? Porque alguém trouxeram e alguém rogaram. E a gente sabe que o verbo rogar é muito interessante, né? O rogar é quase que uma ordem. Claro que o homem não vai dar ordem para Jesus. Mas quando Jesus roga ao Pai, como ele é Deus, é como se fosse uma ordem. Nunca o Pai, quando ele estava aqui, ele falou: rogo também por estes. Amado, feito. Quando Jesus fala que eu rogo ao Pai por estes, feito. Ele roga, por exemplo, para enviar o Consolador. Eu rogarei ao Pai e ele enviará o Espírito Santo Consolador. É mais do que um mero pedido. É uma súplica. Então, os homens que trouxeram o necessitado, que não via nada e mal podia discernir as coisas de um homem natural,
Agora ele está vendo ao longe. Agora ele está vendo ao longe, agora ele já espera a eternidade, agora ele começa a pensar nas coisas do alto, como Paulo escreve para Efésios. A comparação que eu queria que os irmãos prestassem atenção é isso. Não adianta nós apenas estarmos atentos às coisas aqui. Nós não podemos estar alienados, como foi dito aqui no EBD corretamente. Porque esse mundo é perigoso. Devemos estar atentos e dependendo de Deus. Principalmente dependendo de Deus. Sem a dependência do Senhor, nós não somos nada. Mas é o homem aqui, Jesus mostrando para aqueles que estavam um pouco decepcionados, o mestre está chamando a atenção da gente, é gradativo mesmo, mas vocês vão aprender. E nunca vai parar de aprender. Nunca vai parar de aprender. E o que é que Jesus manda no final do versículo para ele, para esse homem? Vai para casa e não volta para essa aldeia, não. Por quê? Porque tudo isso foi destruído. A arqueologia prova que hoje não tem mais nem Corazim, nem Cafarnaum, nem Betsaida. Só tem o resto lá. Pô, assim vai ser o mundo, queridos. Quando Jesus nos chama, ele nos tira do mundo. Ele nos tira do mundo. Pai, rogo por este, não pelos que estão no mundo. Está lá em João 17. O que Jesus está dizendo é que o tempo todo ele está suplicando, principalmente por quem é filho, por quem é igreja, corpo de Cristo que está dentro desse mundo. Ele morreu pelo mundo. Não é? Por isso que a palavra fala, Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Para quê? Para salvar o mundo. Veio ao mundo, mas o mundo não o recebeu. Mas a salvação já estava antes. Antes do pecado já tinha salvação. Glória a Jesus. Não é? Por isso Paulo vai dizer, 2 Timóteo, salvo engano, 1,9, que nos salvou e nos chamou. Você, como assim? A salvação vem na frente do chamado? Não, o que Paulo estava dizendo é como ele e Timóteo já eram salvos, e Paulo já estava usando uma linguagem só para salvos. Eu já sei que o Cordeiro já tinha morrido por mim antes da fundação do mundo. E um dia ele nos chamou. E nós não rejeitamos esse presente. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, isso é muito sério. O Cordeiro foi morto. Na mente de Deus já estava tudo planejado. Antes do homem cair. Por mim e por você e pelo mundo todo. É um momento do chamado. As pessoas só pensam que Jesus vai morrer por elas ainda. Já foi feito. Ou você rejeita, ou você aceita, ou você recebe, ou recepciona. Ou você sai da cegueira, porque foi apresentado para você alguém que vai te fazer ver, e ver ao longe, ver a eternidade, ou você continua na posição de cego porque quer, ativamente. Não é? Como é que foi a morte do diácono Estevão? Vós sempre rejeitais ao Espírito Santo. Responsabilidade humana. O Espírito Santo nunca deixou de se apresentar para eles, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas eles rejeitavam continuamente. Continuamente eles rejeitavam responsabilidade humana. Vós sempre rejeitais. Sai da aldeia, não volta para ela. É isso, queridos. Quando Jesus nos cura, é para nos tornarmos doulos, né? Como o pastor Cleiton gosta de falar aqui, escravos dele. Agora nós somos servos a serviço do Senhor Jesus, que nos tirou das trevas, não é? O Pai nos tirou das trevas e transportou para a luz do seu Filho. Não é? Lá em Colossenses fala muito isso. Vamos ficar de pé, a gente já terminando. Só em Apocalipse, no capítulo, a última igreja, né? Laodiceia, das 7 cartas. O que é que Jesus aconselha no versículo 18? Apocalipse 3, 18. Pode colocar, Igor? Apocalipse 3, 18. Olha lá, para a gente terminar, queridos. É igreja, tá? Não deixou de ser igreja. Laodiceia não deixou de ser igreja. É igreja. Mas a igreja estava com problema. Começou a olhar muito para o homem natural, para cá, para as riquezas deste mundo. Tem jeito? Tem. Quem deu a solução? Jesus. Olha lá. Aconselho-te. Ele obriga? Aconselha. A luz está falando. Quer continuar nas trevas? Continua. Que de mim compres ouro provado no fogo,
para que tinha riquezas, porque ela achava que era muito rica. Rica sou e de nada preciso, com ouro da terra, com ouro da jazida. Roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Para o homem sempre saber que ele está de vestes brancas, não é porque ele não é pecador, ou nunca cometeu pecado. Ele está de vestes brancas porque foi dado a ele vestes brancas, para que não seja visto quem ele realmente é. Um transgressor. Mas foi dado vestes brancas. E por fim, e colírio, né? E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eles eram cegos? Não. Que visão é essa que Deus quer? Vê ao longe, amado. Pensa nas coisas do Deus. Pensa nas coisas do Senhor. Pensa nos lugares celestiais que nós já habitamos pela fé. Não é isso que Paulo fala aos Efésios, no capítulo 1? Vocês já habitam pela fé em lugares celestiais com Cristo. Com Cristo. Não é? Se buscamos a Cristo somente por causa dessas coisas deste mundo aqui, somos os mais miseráveis dos homens. Não é? Paulo fez ali é interessante em Coríntios, capítulo 15, quando ele fala isso, uma comparação muito interessante com Romanos 7, quando ele vai personalizar o pecado e ele vai ao fim dizer, miserável homem que eu sou. Mas o versículo seguinte dá a solução. Graças a Deus por Jesus Cristo. A solução para o miserável. Ele não se agradou em ficar como miserável. Ele quis Jesus Cristo, que é aquele que vem do alto. O que veio do alto. Graças a Deus por Jesus Cristo. Agora o crente, que está ouvindo a carta e fica buscando a Deus só para as coisas, só, lembre-se, ele não está dizendo que não é lícito que você busque soluções para problemas daqui, mas que só busca para isso, nunca pensou em céu, em eternidade, são palavras que não fazem parte do vocabulário desse crente. Ele é o mais miserável de todos os miseráveis. Eu nem sei se uma criatura dessa vai ser salva, é com Deus. É o mais miserável de todos os miseráveis, é o que quis continuar na miséria. Amém, queridos? A palavra de Deus para nós é hoje, essa manhã é essa. Aqui foi, resumidamente, falado da importância da igreja. A gente que traz, a gente que suplica ao Senhor. Que um dia fizeram isso por nós, querido. Você está se importando com o cego que está aí fora? Com o sujo que está aí fora? Traz para Jesus. Quem vai trabalhar é o Senhor, é o Espírito que trabalha a gente. Mas a nós cabe essa importante missão de trazer e de suplicar, Senhor, tem misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Lamentações de Jeremias. Depois de tudo destruído, Jeremias, ele não reclamou com Deus. Amém, querido? Vamos orar vamos ficar de pé para a gente orar e agradecer ao Senhor. Deus amado, Deus querido, queremos glorificar, queremos bendizer o teu nome nesta hora, Senhor, por tudo que tu já tens feito nesta manhã em nossas vidas. Ó Deus, os louvores são para ti, Senhor, o único digno de receber louvor, honra, glória. Ó Deus, poder, exaltação, só a ti, Senhor, pertencem, ó Deus, essas qualificações, ó Deus, e sabemos que é muito pouco, porque é dentro do nosso vocabulário aquilo que nós sabemos, mas um dia vamos ver o Senhor face a face, estaremos com o Senhor, ó Deus, num ambiente em que não entra mais pecado, em que estaremos com vestes completamente, ó Deus, revestidos, como diz a tua palavra, né, de um novo corpo, de poder, de graça, semelhante ao Senhor. Deus amado, leva-nos em segurança aos nossos lares neste domingo, nos guarda nos trajetos, no retorno de cada um de nós ao lar, Senhor. Sê com os nossos familiares, em especial aqueles que ainda, Senhor, resistem, ó Deus, a tua graça. Nós suplicamos, ó Deus, nós rogamos como estes que trouxeram este cego a ti, Senhor, e pedimos, ó Deus, que tu operes na vida dele, porque só Deus, seja o Pai, o Filho, o Espírito Santo, que trabalha na vida do homem, que começa uma boa obra na vida do homem e quer concluí-la até, ó Deus, ele tornar-se em condições de ser recolhido aos braços do Senhor. Ó Deus,
E nesta hora, em teu nome, nós dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, ó Deus, e as doces consolações, ó Deus, e comunhão do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus aqui reunido e espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: amém.